Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 39. Vamos ler apenas o 3, que vai falar. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vamos ler o 4 também. Achou José graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que José, ele era um jovem, e que José, ele começou a chamar atenção. Ele começou a chamar atenção para si, né? Primeiramente, né, do seu pai, ali que tinha um amor assim muito grande, né, por ele, e depois dos seus irmãos. Só que a atenção que ele começou, né, chamar para si dos seus irmãos, não foi, digamos assim, uma coisa boa, né? A palavra do Senhor vai falar que os irmãos de José, né, o invejavam, e que os irmãos de José ali nutria, né, um ódio tão grande pela vida dele, que começaram, né, a odiá-lo e não conseguiam mais falar com ele, né, pacificamente. E a palavra do Senhor também vai falar, né, que o pai de José, né, Jacó, ele encarregava Jacó, né, de observar, né, os seus irmãos e trazer notícias, né, para o seu pai. E as notícias que José levava, né, dos seus irmãos para o seu pai, não eram notícias boas, né? Os irmãos de José, eles não eram, digamos assim, prudentes, né? E ali a palavra do Senhor vai falar que um dia, né, o pai de José mandou ele ter, né, com seus irmãos. E ali José fez como seu pai tinha mandado. Só que a palavra do Senhor também vai falar que antes mesmo, né, que José chegasse até seus irmãos, eles o viram de longe, né, e começaram a tramar um mal, né, sobre a vida de José. Eles começaram a tramar para tirar a vida de José. Irmãos, e muitas vezes é assim, né, na nossa vida. Às vezes, quando procuramos fazer, né, o que é certo, o que é correto diante do Senhor, vamos atrair sentimentos contrários, né, sobre a nossa vida, porque muitas vezes as pessoas elas não querem fazer, né, o que o Senhor manda, o que agrada o coração do Senhor. Mas quando você começa a fazer, você começa a chamar a atenção para si e de uma forma assim, como a atenção dos irmãos de José, né, para ele. Com inveja, né, com ódio. E assim aconteceu, eles começaram a tramar ali a morte de José. Só que o Senhor, ele tinha um plano, né, na vida de José. E o Senhor não permitiu, né, com que eles tirassem a vida de José. Mas o Senhor permitiu com que eles vendessem a José. E a palavra do Senhor vai falar que assim eles fizeram, eles venderam a José. Só que o Senhor era com José, aonde quer que o Senhor, né, o permitia que o lançassem. E a palavra do Senhor vai falar que José foi vendido, né, para Potifar. E ali, Potifar começou a observar, né, José também. E ele via que tudo que José, né, colocava a sua mão para fazer, o Senhor prosperava. José já começou a chamar a atenção ali também na casa do seu Senhor. E o Senhor, através dessa palavra, ele fala conosco. Será que você tem chamado a atenção para si, mas de uma forma que agrada ao Senhor? Porque José ali, ele começou a chamar, né, a atenção para si ali também na casa do seu Senhor. E ele estava agradando ao Senhor através das suas atitudes, porque José fazia, né, as coisas com, como é que diz? José fazia as coisas assim, como se fosse para o Senhor mesmo. E ali o Senhor prosperava, e ali ele chamou a atenção do seu Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que ali Potifar o colocou, né,
sobre o governo ali da sua casa. E ele começou a governar ali a casa de Potifar. E a palavra do Senhor vai falar que não demorou muito tempo, né? Ele começou a chamar a atenção novamente para si, mas dessa vez, né, não foi para sua beneficência. Mas a palavra do Senhor vai falar que a mulher de Potifar começou a observar José. E também a palavra do Senhor vai deixar bem claro aqui que José, ele era um jovem, né, formoso de aparência. Então ali aquela mulher começou, né, a desejar a José. E aquela atenção ali que ele chamou para si já não foi, né, digamos, para o seu bem. E a palavra do Senhor vai falar que mesmo assim José ele foi fiel. Ele estava em terra estranha, convivendo com pessoas estranhas, mas fiel ao Senhor. E ali ele foi tentado ali muitas vezes por aquela mulher, mas ele não cedeu. E ali ele pagou um preço, né, por ser fiel. E muitas vezes isso acontece, né? Mas não que o Senhor permite, né, para o nosso mal, mas tudo é para uma aprendizagem. E assim aconteceu, né, na vida de José. Ele foi caluniado, né, injustiçado, e ele foi parar na prisão. E ali, irmãos, na prisão, a palavra do Senhor também vai falar que José continuou chamando a atenção para si. Porque tudo que José fazia era com excelência, era como se fosse para o Senhor, para agradar ao Senhor. E o Senhor continua falando conosco. Comece a chamar a atenção para si. Comece a chamar a minha atenção. Será que você tem chamado a atenção para o Senhor, né, através da sua vida, de forma que agrada ao Senhor? Como você tem chamado a atenção, né, do Senhor? Será que você tem buscado ao Senhor da maneira que Ele quer que você busque? Será que você tem se dedicado, né, ao Senhor, às obras do Senhor, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para você fazer, né? De maneira que você esteja chamando a atenção do Senhor para si, como José fazia? A palavra do Senhor vai falar que aonde o Senhor lançava José, ele chamava a atenção para si. Pela sua forma, né, de fazer as coisas. Ele fazia com zelo, com excelência, com responsabilidade. E ali o Senhor prosperava tudo quanto ele fazia. E a palavra do Senhor vai falar que mesmo na prisão, o Senhor prosperava José em tudo que ele fazia. E ali ele chamou a atenção ali do carcereiro também para si. E ali ele começou também a cuidar ali, né, daquela prisão. Ele teve mais um voto de confiança. Porque não importa os laços que Satanás armar, né, para que você venha ser humilhado, para que você venha, né, cair muitas vezes, né, digamos assim. Mas quando você carrega, né, a bênção, a presença do Senhor, até na prisão, se Satanás lhe lançar, você vai prosperar, assim como José fez. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que não foi fácil. O Senhor era com ele para onde quer que ele ia, mas não foi fácil. E muitas vezes, né, o processo não é fácil mesmo. Mas a palavra do Senhor vai falar que José ali, né, já doido para sair daquela prisão. Ele vai falar ali com os servos, né, de Faraó, que estava ali na casa do cárcere também. Ele ali revelou um sonho, né, na verdade de dois deles, só que um, né, que ia ser honrado, que ia retornar ao seu cargo de novo, né, diante de Faraó. E ele falou com aquele ali que ia retornar ao seu cargo ali diante de Faraó. Fale de mim para Faraó, porque nada tenho feito para estar aqui, né, nessa casa do cárcere. E a palavra do Senhor vai falar que aquele homem, né, aquele servo ali de Faraó, ele se esqueceu, né, de José. Ele não falou de José para Faraó. Mas ele não falou porque ainda não era o tempo. Quando chegar o tempo do Senhor lhe tirar, né, dessa situação, desse processo que você tá passando, o Senhor vai te tirar. Assim como ele tirou a José. Não no tempo que José queria, mas no tempo que o Senhor queria que ele saísse.
Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor criou uma situação para que Faraó tivesse sonhos ali que ninguém soubesse interpretar. E quando o Senhor criou aquela situação dos sonhos de Faraó, que ali, né, aquele copeiro, aquele servo de Faraó, viu que ninguém conseguia interpretar, aí ele então se lembrou, né, de José. Ele se lembrou, né, que José tinha interpretado o seu sonho com detalhes. E da forma que José interpretou, aconteceu. Então ele foi e falou de José para Faraó. Por quê? Porque tinha chegado o tempo do Senhor tirar, né, José da casa do cárcere. Então eu não sei qual é a situação que você está passando, mas através dessa palavra o Senhor está falando. Quando chegar o tempo eu vou te tirar. Não se preocupe. Continue fazendo, né? Da forma que você está fazendo para agradar ao Senhor. Continue buscando, continue, né, na presença. Continue focando, né, no seu alvo que é Cristo. Porque quando chegar o tempo, no momento certo, o Senhor vai te tirar. O Senhor não vai te tirar daí no dia que você quiser. Porque o que o Senhor tem para você é muito melhor do que você está pedindo, pensando, sonhando, ou até mesmo imaginando. Então, irmão, José, ele nunca imaginou que ele ia ser chamado, né, para interpretar um sonho de Faraó. E através dessa interpretação desse sonho, Faraó também ia colocar ele ali no governo, né, não só da sua casa, mas de todo o Egito. E ali aconteceu, chegou o tempo de José, chegou o tempo do Senhor fazer na vida de José. E eu quero profetizar também que vai chegar o tempo do Senhor também te tirar dessa situação que você está passando, ó. Amém? E aqui o Senhor tirou José e o Senhor colocou José para governar, não só a casa de Faraó, mas todo o Egito. Então, irmãos, aprendemos aqui com essa palavra, né? Que quando estamos diante do Senhor com sinceridade, fazendo, né, o que agrada ao Senhor, sem nos desviar, né, do caminho do Senhor, assim como José não fez. José não pecou, né, com a mulher de Potifar. José continuou, né, fazendo a vontade do Senhor, mesmo passando por tantas coisas ali como ele passou. Mas ele continuou crendo no Senhor, continuou crendo que o Senhor era cuidado na vida dele, que no tempo certo o Senhor o honraria. E mais uma vez ele chamou a atenção para si, Faraó colocou ele no governo. Então, muitas vezes, aonde o Senhor lançava José, né? Onde o Senhor permitia com que José fosse, ele prosperava. O Senhor prosperou ele, né? Em toda a sua trajetória, até ele chegar no governo. E eu profetizo que você também vai chegar onde o Senhor projetou para que você chegue. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para compartilhar com os irmãos. Que José, ele passou por muitas coisas, mas que o Senhor também o honrou, e o honrou grandemente, e ele pôde, através, né, dessa honra que o Senhor proporcionou para ele, ele pôde, né, ajudar toda a sua família, né, naquele tempo de fome, né, que veio sobre a terra. E o Senhor, quando ele te colocar, né, no patamar onde ele quer te colocar, ele também manda você, né, fazer como José, ser humilde, não olhar, né, para quem te fez o mal. Porque muitas vezes quem está te fazendo mal está sendo apenas uma ponte para que você consiga chegar, né, lá do outro lado, onde o Senhor quer que você chegue. Não guarde mágoas quando você chegar onde o Senhor quer que você chegue, né? Não olhe para o que as pessoas lhe fizeram lá atrás, mas faça como José. Tenha um coração bom, um coração perdoador. A palavra do Senhor vai falar que ali ele fez pelos seus irmãos, né? Com tanto amor, ele ajudou, né, os seus irmãos que tinham maltratado ele, vendido ele como escravos, né? Como escravo. E ele sofreu muito ali, né, no Egito, sendo escravo ali. Mas quando o Senhor o honrou, ele não deixou com que aquela mágoa, aquela raiva, né, tomasse conta do seu coração e se vingasse dos seus irmãos. Não. Ele fez totalmente ao contrário. Ele amou, ele cuidou, né? Ele sustentou os seus irmãos naquele tempo de fome. E o Senhor manda te falar. Tenha um coração bondoso e perdoador. Saiba perdoar, não guarde mágoas. Até porque nós não somos melhores do que ninguém.
Assim como o Senhor nos amou e nos ama, mesmo sendo fracos, mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor quer também que, assim como Ele nos perdoa, nós venhamos ter perdão também na vida de quem nos fez o mal. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para me compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou. Foi porque até aqui o Senhor nos ajudou, meu Pai. Gratidão, Senhor. E nos ajude, Pai, a ter um coração bondoso, um coração perdoador, um coração de Cristo. Pai, também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar ao Senhor, entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, meu Pai. E te pedir também que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.